Muito bem, vozes verbais da língua inglesa. Nós vamos falar então sobre a voz ativa e a voz passiva da língua inglesa, que também encontra correspondência com a língua portuguesa. Se você já estudou esse tópico gramatical, a voz ativa, a voz passiva, não vai encontrar nenhuma dificuldade aqui em inglês. Vamos conceituar primeiro o que é voz. A voz, gramaticalmente, é o que? É a forma que o verbo assume para indicar se o sujeito está realizando ou está recebendo a ação, tá? Então é o que nós chamaríamos em português, né, de sujeito agente e sujeito paciente. Sujeito agente, quem está realizando a ação; sujeito paciente, quem está recebendo a ação. Então nós temos dois tipos, tá? Nós temos dois tipos de vozes: a voz ativa e a voz passiva em português e em inglês. Vou dar o exemplo aqui utilizando uns seres que vocês tanto gostam, que são os zumbis. Sim, os zumbis do Walking Dead, de filmes aí do gênero, tá? Filmes e séries. Então nós vamos ver aqui como é que nós fazemos a transição, a mudança da voz ativa para a voz passiva. A voz ativa já está consolidada. É fácil, né? Não tem nenhuma dificuldade. É aquela sequência que vocês conhecem já há tempo: sujeito, verbo e objeto. You killed 6 zombies. Ou seja, você matou 6 zumbis. Tá? Você é um caçador de zumbis, então você matou 6 zumbis. Já na voz passiva isso muda um pouquinho, tá? 6 zombies were killed by you. 6 zumbis foram mortos por você. O que acontece aqui? Na voz ativa, o destaque é o sujeito, ou seja, nós estamos enfatizando a ação feita pelo sujeito. Você matou 6 zumbis. Tá? Então aqui a estrela, o astro é, no caso, o sujeito, você. Já na voz passiva, o que enfatiza aqui, a ênfase, é o objeto que sofre a ação. Repara, na voz ativa, o objeto quem é? Os 6 zumbis. Aqui nós estamos enfatizando quem? Os 6 zumbis. Então ele virou o quê? Ele virou uma coisa interessante, tá? O objeto na voz ativa, ele acaba se transformando em sujeito na voz passiva. Certo? Então por isso que nós dizemos aqui que o sujeito da voz ativa é o agente da voz passiva. Lembra da língua portuguesa, aquelas aulas? Pois é. Então basta você fazer essa relação. Na voz ativa, nesse caso aqui simples, tá? Nesse exemplo simples, quem era sujeito virou objeto. Quem era objeto virou sujeito, tá? 6 zumbis foram mortos por você. Então aqui no caso estou dando ênfase ao objeto que sofre a ação. Tá certo? Alguma dúvida, alguma pergunta, né? Vai deixando aí nos comentários se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre algum ponto, tá bom? E aí é o seguinte, para entender melhor esses conceitos de voz ativa, voz passiva, principalmente a voz passiva, nós usamos a voz passiva se nós não sabemos quem fez alguma coisa, ou se não é importante, né, saber quem fez, ou se nós não queremos mencionar quem realizou a ação. Um exemplo aqui na voz ativa, tá? Thomas Edison patented the first light bulb in 1879. Ou seja, Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada elétrica que você usaria na sua casa para iluminar o seu lar em 1879, certo? O que nós temos aqui, nós sabemos que Thomas Edison patenteou a primeira lâmpada, certo? Então aqui na voz ativa, eu sei disso, mencionei, perfeito. Na voz passiva, o que acontece? O objeto acaba se tornando sujeito aqui. The first light bulb was patented in 1879. Ou seja, a primeira lâmpada foi patenteada em 1879. Note aqui que eu não mencionei Thomas Edison, tá? Ou porque eu não sei, ou porque eu não quero, enfim. O fato é que na voz passiva, se eu não achar importante, eu não preciso mencionar, tá certo? Porque o destaque, a ênfase, no caso, não é o sujeito, tá? O sujeito aqui, né, nessa frase da voz ativa, não é, nesse caso aqui, não é o mais importante na voz passiva, tá certo? No caso aqui é o objeto que é enfatizado. The first light bulb, ou seja, a primeira lâmpada foi patenteada em 1879. Bom?
Outro exemplo aqui, para a gente ver como é que nós utilizamos a voz passiva com diversos tempos verbais. E aqui vocês vão observar que o porquê é importante a gente ver a questão gramatical ao longo dos anos da língua inglesa. Por exemplo, a gente vai usar a voz passiva facilmente usando a forma correta do verbo to be mais o particípio passado. Lembra aquela tabelinha dos verbos irregulares em inglês, com um monte de verbos ali, uma coluna com os verbos irregulares, outra coluna com o past participle, com o particípio passado? Pois é aquela coluninha lá. Então veja, no present simple, no presente simples, né, a voz passiva é construída como? Com o verbo to be, no presente, mais o particípio passado. Lots of igloos are built every year. Ou seja, vários iglus são construídos todos os anos. Iglus é a morada, né, dos esquimós lá no Círculo Polar Ártico. Tá? O iglu foi construído por Pedro, então aqui é o exemplo, tá bom? De uma voz passiva também. Se eu vou utilizar no Simple Past, Past Simple, a voz passiva, mesma coisa. Repara que o verbo to be aqui, né? De novo o verbo to be, vocês não vão se livrar dele tão cedo. O verbo to be aqui, ele assume a forma do passado, tá? Na forma irregular. Então, vários iglus foram construídos ano passado, ok? Então veja que eu tenho aqui o verbo to be no Simple Present, no presente simples, o verbo to be no Simple Past, na forma passada, e o verbo no particípio passado, tá bom? Aqui é com Present Perfect, tá? Lots of igloos have been built this year. Ou seja, centenas, diversos iglus têm sido construídos este ano, ou são construídos esse ano, tá? O Present Perfect que nós ainda vamos estudar com maiores detalhes, porque a gente iniciou, mas ainda temos algo a concluir. E o Future Simple, o futuro simples, tá? É muito fácil. A gente viu que o verbo will, a função dele, tá certo? Como é que funciona? Então veja, lots of igloos will be built next year, ou seja, centenas, diversos iglus serão construídos no ano que vem, no próximo ano, tá? Então aqui veja, como tem um verbo auxiliar, o verbo to be ficou na sua forma original e logo depois o particípio passado dos verbos, tá bom? Então aqui foram 4 exemplos apenas, tá? Do Simple Present, Simple Past, Present Perfect e o Simple Future, ok? Então aí na verdade o que você faz? Quando você vai estudar sobre a voz passiva, é como se você fizesse uma revisão de todas essas formas verbais aqui, tá? Que nós temos estudado em gramática da língua inglesa ao longo dos anos. Certinho? Vamos avançar então. Aqui é uma informação interessante para a gente. Às vezes, quando você usa a voz passiva, você quer fornecer mais informações sobre o que está acontecendo. Se você quiser saber quem faz a ação, isso é importante, tá? Você vai utilizar essa construção aqui, a preposição by e a pessoa, o nome da pessoa. Por exemplo, the first light bulb was invented by Thomas Edison, ou seja, a primeira lâmpada foi inventada por Thomas Edison, ok? Repara aqui, by por, então é a autoria de alguma pessoa. O outro exemplo, an igloo was built by Pedro, ou seja, um igloo foi construído por Pedro, autoria. The prize for the best igloo was given by Professor Freeze, ou seja, o prêmio para o melhor igloo foi dado pelo professor Freeze. Tem uma diferença, tá? Professor e teacher. Teacher é o professor da educação básica, de cursinhos e tudo mais. Já professor é o professor da universidade, é o professor universitário, tá? Então tem essa pequena diferença aí para a gente ficar atento. Mona Lisa, La Gioconda was painted by Leonardo da Vinci. Ou seja, a Gioconda, a Mona Lisa, foi pintada por Leonardo da Vinci. Certo? Então, não se esqueçam dessa construção.
Repare que aqui no caso nós temos o simple past, tá? O verbo to be na sua forma, no caso irregular do simple past, certinho? Essa tabela aqui ela é interessante para que nós possamos ver todos os tempos verbais que funcionam a voz ativa com a voz passiva também, tá? Não vou citar todos aqui, eu vou citar, por exemplo, o present simple que nós já vimos, tá? O present simple na voz ativa e na voz passiva. Make é o verbo que significa fazer ou fabricar. Então, na voz ativa, no presente simples, they make cars in Japan. Ou seja, eles fabricam carros no Japão. No present simple, o que nós temos? Nós temos o verbo to be mais o particípio do verbo make, que é made. Então, carros são fabricados na Alemanha, tá? Só mudei aqui o nome, Japan, para German, que é Alemanha. Cars are made in Germany. No present continuous é a mesma coisa, tá? Já que o present continuous é o que? É a junção do verbo to be mais o verbo com ing, ok? Então, eu estou fazendo um bolo, estou confeitando um bolo está sendo confeitado por mim. Então repara aqui, é um caso simples, tá? É um caso clássico da voz ativa e da voz passiva. No caso aqui, o objeto que se torna sujeito, ou seja, a ênfase está sendo aqui no bolo, tá? Um bolo está sendo confeitado por mim. No past simple, o verbo write, que é a forma no passado wrote. Shakespeare wrote Romeo and Juliet, ou seja, Shakespeare escreveu Romeu e Julieta. Romeo and Julieta was written by Shakespeare. Ou seja, Romeu e Julieta foi escrito por Shakespeare. No passado contínuo é a mesma coisa, tá? No present perfect também. Nós temos aqui a construção we have decorated by bedroom, ou seja, nós decoramos meu quarto. Aqui no present perfect, vocês lembram, né, que a construção é o que? É o verbo have como auxiliar, mas o verbo no passado também, tá bom? Nesse caso aqui, my bedroom has been decorated, ou seja, o que nós temos aqui? É interessante isso, né? Nós, como é nós, então o verbo auxiliar é have. My bedroom, como é it, terceira pessoa, meu quarto, então já muda para has. Então, quando nós vamos usar o present perfect, por exemplo, a gente tem que ter um domínio gramatical muito grande, tá? Para a gente passar da voz ativa para a voz passiva. Na verdade, não é um domínio gramatical muito grande, é mais atenção mesmo, né? Se você distinguir o que é a terceira pessoa do singular, né? He, she ou it, você consegue passar para a voz passiva bem tranquilamente. Meu quarto tem sido decorado, meu quarto está sendo decorado, tá? Meu quarto está sendo decorado e assim por diante, tá bom? O past perfect também, o passado perfeito, a gente vai ver esse tempo verbal ainda com mais detalhes. Deixa eu passar aqui para o future simple, que é a mesma coisa, tá? Future simple com going to, que também é futuro. Então, will write. No caso aqui é muito fácil, porque como nós temos um verbo auxiliar, que é o will, então ele não vai mudar, tá certo? They will write the essay tomorrow, ou seja, eles escreverão o ensaio amanhã. Aqui teve um erro de digitação, tá certo? O ensaio será escrito por eles amanhã. The essay will be written by them tomorrow. O ensaio será escrito por eles amanhã, tá bom? Então repara aqui que o verbo will, verbo auxiliar, ele não vai mudar, mas no future simple nós temos essa construção aqui, will be e o passivo passado, tá? Going to, mesma coisa, aqui é o verbo to be de novo, tá? É o verbo to be mais going to que vai formar o futuro imediato da ação. He's going to build a house next week. Ele vai construir uma casa na semana que vem. A house is going to be built by him next week. Ou seja, uma casa será construída por ele na próxima semana. No caso aqui, o objeto ficou enfatizado na voz passiva, tá certo?
Voz passiva, gente, é basicamente, como já falei para vocês, é uma revisão gramatical. A voz passiva, o aluno que consegue identificar facilmente, ele demonstra um domínio gramatical da língua inglesa interessante, tá? E aí a gente vai praticar ao longo dessa aula, tá? Vou passar uma atividade para vocês, porque a gente terminou aqui a nossa explicação teórica. Vou passar uma atividade para a gente treinar, e aí quando a gente vai treinando, quando a gente vai tomando contato com os textos e com o idioma, a gente vai vendo que é bem fácil, que é bem tranquilo, tá bom? Assusta assim em primeira parte, mas vocês vão ver que é bem tranquilo, ok? Então é isso aí. Take care, bye bye.